paz do Senhor para todos os irmãos e amigos. Dando sequência ao vídeo anterior, conforme eu havia prometido, estarei fazendo um vídeo hoje, um áudio, a respeito do Tribunal de Cristo. E o trecho base se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Após o arrebatamento, todos os cristãos arrebatados passarão pelo tribunal de Cristo nos céus, que é chamado Bema em grego. O julgamento que vamos passar não é para ganharmos ou perdermos a nossa salvação, pois esta já tomamos posse quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivemos em novidade de vida, conforme Romanos capítulo 8 e versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E também João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, como nós vemos, não existe condenação para aqueles que já estão e aceitaram Cristo como Salvador e está servindo a Ele. Todos os crentes serão julgados. Em Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15, é um texto bem longo, mas eu vou ler para os irmãos. O apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui fala de duas classes de materiais que irão decidir o recebimento ou perda de galardões. Ouro, prata e pedras preciosas são as obras feitas para Deus, portanto, avaliadas pelo justo juiz, receberão galardões. E madeira, feno e palha são as obras feitas pela nossa própria força, que para Deus não tem nenhum valor, portanto não receberão galardões. Mas, como diz 1 Coríntios 3:15, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo, já que esse julgamento não é para perda de salvação, mas sim de recebimento ou não recebimento de galardões. Quando ocorrerá esse julgamento? Quando Cristo arrebatar a sua igreja,
conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Palavra do apóstolo Paulo, próximo à sua partida. Também em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, palavras de Jesus reveladas a João, dizendo: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O juiz desse julgamento é Cristo. Em João 5,22 diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Palavra de Jesus. Também, segundo Timóteo 4,8, novamente, o apóstolo Paulo confirma: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, vemos aqui que o juiz desse julgamento é Cristo. Esse julgamento será de obras, por isso haverá a possibilidade de perda ou ganho. Em 1 Coríntios 3,15, diz que se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Os irmãos notam que às vezes há repetição de alguns versículos, porque eles se aplicam a vários tópicos do estudo. Na epístola de 2 João, versículo 8, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Aqui eu grifei: temos, para não percamos o que temos ganhado, porque pode haver perda. Mas antes recebamos o inteiro galardão também, porque pode ser que haja perca e não receba o inteiro galardão. Recomendamos aos irmãos lerem Mateus capítulo 25 e versículo 14 ao 30. É um trecho bem longo. Ali fala da parábola dos talentos. Jesus deixa bem claro que a obra de Deus tem que ser levada a sério, com os talentos que o Senhor nos confiou. Naquele dia, tudo será conhecido. Tudo será conhecido naquele dia. A palavra comparecer, no grego, é panerou. Isso significa tornar conhecido, aberta ou publicamente. O que é que vai ser conhecido naquele dia? Dentre muitas coisas, os nossos atos secretos. Em Romanos capítulo 2, versículo 16, diz: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Também vai ser conhecido nossas obras. Efésios capítulo 6, versículo 8, diz: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Sabemos que a nossa salvação não é pelas obras, pois o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas as obras, elas vão servir para o recebimento de galardão. Continuando também, aqui lá vai ser conhecida a nossa falta de amor, que nós possamos cada dia seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não amou somente aqueles bonzinhos, mas também os homens que estavam à margem da sociedade.
Então naquele dia vai ser conhecido nossa falta de amor. Conforme Colossenses 3, 23 e 24, diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Isso é somente algumas que foi colocado aqui, dentre muitas outras que naquele dia vai ser julgadas ali. Nós passaremos pelo crivo desse julgamento, com Cristo como o juiz. Finalmente, tendo em vista esse julgamento, deve despertar em nós o desejo de melhor servi-lo até o grande dia do arrebatamento. Que Deus abençoe a todos nós para não chegarmos com as nossas mãos vazias. Maranata.